Fala pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou dar sequência aí, na nossa série de renda fixa. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a reserva de emergência. Antes de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é uma opinião minha, é o jeito que eu vejo a reserva de emergência na renda variável. Por que eu tô falando isso? Porque a reserva de emergência, ela é muito subjetiva, então tem muita gente que faz de um jeito, outras pessoas fazem de outro jeito, então a gente tem várias visões diferentes para como você acumula a reserva de emergência, como você forma a reserva de emergência. A gente tem que buscar o nosso perfil para montar a nossa reserva de emergência. Então, por exemplo, por que eu falo do perfil? Porque a reserva de emergência e a renda fixa, ela mostra muito o perfil de cada investidor. A reserva de emergência em si, ela não é feita nem só para quem quer investir em renda variável. Na minha opinião, todo mundo, se você trabalha, se você tem um emprego, se você tem carteira assinada ou não tem carteira assinada, você tem sempre que ter uma reserva de emergência. Agora, como formar essa reserva de emergência? Isso daí depende basicamente do perfil da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é concursada, ela tem toda a estabilidade, do concurso, se tiver um bom salário, claro, também, que isso daí influencia. Mas assim, o perfil dessa pessoa, se ela gosta daquele trabalho dela ali e ela pretende ficar ali por muitos anos, até aposentar, por exemplo, se ela gosta daquilo ali, provavelmente o perfil dela vai exigir uma reserva de emergência menor do que uma pessoa que trabalha numa empresa privada e pode ser que aconteça de ser demitida. Então isso daí vai do perfil da pessoa, e isso daí cada um tem que conhecer seu perfil, A gente aqui no meu canal e em vários outros canais também, tenta passar para vocês um caminho. Assim, existe esse caminho, mas vocês não têm necessariamente que seguir aquele caminho. Eu acho que o melhor é adaptar ao perfil de cada um. Então, na minha opinião, a reserva de emergência ela é obrigatória em qualquer situação. Qualquer situação mesmo. E aqui eu vou focar falando para os investimentos de longo prazo, para os investimentos na renda variável. Por exemplo, no nosso caso aqui, da minha família, da minha casa, nós temos uma reserva em torno de 6 a 12 meses do nosso custo aqui. Mas o que significa custo? Para mim, o custo pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Por exemplo, a nossa reserva aqui, a gente fez considerando todos os nossos custos. Então, condomínio, luz, água, gás, gasolina, supermercado, plano de saúde, outras despesas que a gente tem, então IPTU, IPVA dos carros, manutenção dos carros, que a gente faz todo ano, revisão. Então tudo isso daí a gente contou com isso, entendeu? E além disso a gente colocou também nossa parte de lazer e também investimentos. Então, por exemplo, como aqui nós somos empreendedores, então a gente tem um restaurante e nós mexemos com corretagem de imóveis, a gente não tem salário fixo, a gente não tem uma segurança nisso daí, E se a gente, por exemplo, ficar um tempo sem conseguir vender, a gente tem pelo menos aqui 8 meses para a gente fazer isso tudo e continuar investindo. Então a gente vai pegar dessa reserva de emergência, vai trazendo todo mês os valores que a gente tem de custo e vai continuar investindo, mesmo com essa reserva de emergência. O investimento para a gente é como se fosse um custo nosso, como se fosse uma conta de luz, uma conta de água, uma obrigação que a gente tem todo mês de fazer. Entende? O mesmo valor. Então a gente já colocou esse custo aqui na nossa reserva de emergência. Pensando em renda variável, a reserva de emergência, na minha estratégia, ela serve para que a gente não precise retirar nenhum valor da renda variável para cobrir gastos ou despesas que sejam de emergência. Por isso, a gente pode ter vários tipos de reserva, não necessariamente só guardar dinheiro. Então pegar um dinheiro, botar numa conta e deixar ali como reserva. O que pode ser reserva de emergência? Pode ser considerado, e a gente aqui considera, seguro do nosso apartamento, seguro de vida, seguro das nossas lojas, O meu restaurante, que é loja própria, tem seguro, então isso daí é uma reserva também, uma reserva de emergência. Plano de saúde, seguro do carro, tudo isso daí é uma forma de reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa ali, se acontecer alguma emergência com qualquer um desses bens que a gente tem, ou se a gente precisar de qualquer coisa ali, modificar, ou então alguma coisa que o seguro cobre, a gente não vai precisar tirar nosso patrimônio da renda variável para cobrir esses gastos. Então a gente bota os seguros dos nossos custos, na nossa reserva de emergência que a gente deixa lá no banco, alguma aplicação, só que isso daí tudo
é considerado reserva de emergência para a gente, porque a gente não vai precisar de tirar nada da renda variável do nosso patrimônio para cobrir eventuais emergências que tenham em relação a isso daí. Outro tipo de reserva de emergência que a gente tem aqui, cartão de crédito. Eu, meu irmão, minha mãe, todos nós três temos cartão de crédito, com uma quantidade de crédito que consegue segurar a gente por pelo menos um mês, né? Um mês e meio. Então vai que dá uma emergência, a gente não consegue sacar um dinheiro que a gente está precisando ali. Eu consigo passar várias coisas no crédito para conseguir pagar depois. Com um detalhe, né? Cartão de crédito não é pra gente usar ele para fazer dívida para frente, né? Porque aí seria a mesma coisa você pegar um empréstimo, não é isso que a gente usa. O cartão de crédito aqui em casa, por exemplo, a gente usa ele na semana e a gente paga toda sexta-feira. Então ele funciona como se fosse um débito pra gente, né? Só que a gente usa o crédito para ganhar pontos, para ganhar milhas, para ter outras vantagens nisso daí. Por isso que eu falo que, igual muita gente que fala aí que tem uma regra, né, de você tem que ver o seu custo, não é o seu salário mensal. Então você tem que pegar o seu custo fixo, né, o seu custo de vida, de 6 a 12 meses e fazer a reserva de emergência. E assim, eu não concordo muito com isso daí, né? Porque justamente por isso que eu falei, porque a gente tem que ver o perfil de cada um. Por exemplo, a gente aqui tem imóveis, tem gente que não tem imóveis, então faz sentido você ter seguro sendo que você não tem imóvel? Não vai fazer sentido, né? Então você tem que ver os seus custos e tudo que você tem aí. Igual eu falei, faz sentido você colocar nos seus custos aí na sua reserva de emergência mais 8 meses de investimento? Não sei, isso daí é o seu perfil, né? No nosso perfil, a gente colocou os aportes como sendo um custo fixo nosso todo mês. Então isso daí vai de cada um. Por isso que não existe para mim uma regra assim, tem que ser de 6 a 12 meses. Não, cara. Coloca para você conseguir fazer tudo o que você acha que tem que fazer, que você vai se sentir tranquilo, você vai se sentir confortável para você conseguir segurar um tempo que você acha que você consegue ter uma nova renda, entendeu? Então você acha que você consegue com 3 meses ter uma nova renda? Pô, tem gente que consegue, tem gente que tem um perfil para conseguir isso daí. Um médico, por exemplo, ele não vai ficar 8 meses sem trabalhar, sem conseguir emprego. Então isso daí tudo tem que ser levado em consideração. Não adianta ficar muito com regra de 6 a 12 meses, não. Cada um pega o seu perfil e faz a sua reserva de emergência, monta a sua reserva de emergência de acordo com o seu perfil. Tendo dito tudo isso daí que eu falei, na minha estratégia, na minha visão sobre a reserva de emergência, aonde que a gente deve alocar a reserva de emergência? Reserva de emergência, como o próprio nome diz, é para emergência, é para se acontecer alguma coisa que está fora dos seus planos ali, do seu padrão de vida ali, né, do que você está levando. Então, ela não pode estar em ativos que você possa perder dinheiro nele, ou seja, você não pode alocar ela em renda variável e nem em ativos que possam desvalorizar. A reserva de emergência, na renda fixa, ela não é feita para você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro com os seus dividendos, com o seu patrimônio na renda variável. A renda fixa, a reserva de emergência, não é feita para você ganhar dinheiro, tá? Você tem que ter isso daí muito claro na sua mente. Os locais que você deve alocar reserva de emergência: poupança, CDB, o Tesouro Selic, que no último vídeo que eu fiz, eu explico sobre as diferenças, né, de CDB, poupança, os tesouros, né, os 3 tipos de tesouro. Então eu vou deixar no card aqui também para quem não viu, quem quiser ver aí, entrar aqui e ver o vídeo sobre Tesouro Direto, que aí dá para entender mais porque que eu tô falando que tem que colocar no Tesouro Selic. Então não adianta você pegar e colocar no Tesouro IPCA ou no Tesouro Pré-fixado. Por quê? Porque a reserva de emergência você pode precisar sacar ela, resgatar ela antes do prazo de vencimento dela. Então ali esses 2 ativos não são para você colocar reserva de emergência. Como que acontece a reserva de emergência? Você vai pegar, vai montar a reserva, vai ficar lá um maior tempão montando a reserva e depois começar a mexer na renda variável, aportar em renda variável? Na minha opinião, não, tá? Eu não fiz isso, a gente não fez isso aqui em casa. Então, assim, a gente pegou uma parte da nossa renda e foi colocando na reserva de emergência. Paralelamente, a gente foi aportando e fazendo nosso patrimônio em renda variável, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Então, para mim, esse é o melhor jeito. Porque se você for guardando dinheiro para colocar na reserva de emergência e depois que você montar sua reserva de emergência, começar a investir na renda variável, a montar uma carteira previdenciária, cara, isso pode demorar 8 meses, 1 ano, 2 anos para você conseguir montar sua reserva de emergência. Você vai ficar 1, 2 anos sem investir, sem criar sua carteira de previdenciária, sem receber os dividendos, sem reinvestir os dividendos. E a gente mais fala aqui, né, que uma das coisas mais importantes é começar o quanto antes, né, para ter mais efeito do juros sobre juros. Então, assim, a reserva de emergência, para mim, tem que ser feita paralelamente ao investimento em renda variável. E, para finalizar aqui o vídeo, eu queria falar outra coisa, né, sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência,
Uma outra coisa que você tem que ter na sua mente é que eu já falei que ela não é feita para você ganhar dinheiro nela, e você deve colocar ela nesses investimentos que você terá certeza que você vai ter mais dinheiro do que você colocou, mesmo que seja pouco. E você, na reserva de emergência, você tem que meio que esquecer muito o que falam na mídia, o que falam aí alguns investidores também, né, de que você tem que ter um valor superior à inflação, porque senão você está perdendo dinheiro, seu dinheiro está sendo desvalorizado ali. Por quê? Gente, lembrando que isso daí é tudo na minha estratégia, tá? Na minha opinião, então quem quiser seguir, segue. Por que disso? Por que eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto com isso? Porque a gente está formando um patrimônio. A gente é pequeno, a gente não é milionário. Eu aqui não estou falando para milionários, estou falando como é que a gente faz, a minha estratégia. Então, assim, porque você vai perder 2, 3% ali, porque você está deixando na poupança, ou está deixando no CDB, ou está deixando na Selic, ou você está deixando nos três, uma parte em cada, que seria o ideal, né? O mais certo dos mundos, assim, porque você vai estar perdendo 2, 3% porque a inflação tá X, a inflação tá Y. Cara, faz essas contas aí. Você vai ver que no final não vai ser tanto dinheiro assim que você está perdendo nisso daí, vai ser uma coisa muito pequena. E é melhor você ter a segurança de ter essa reserva de emergência ali e você ganhar um pouquinho do que você colocar em alguma coisa mais arriscada e correr o risco de perder mais. Existem outros tipos de investimento que você coloca para correr risco. Na reserva de emergência não, tá, pessoal? Então era isso que eu queria falar aí para vocês da reserva de emergência, tá bom? Nos próximos vídeos aí eu vou começar a falar sobre a reserva de volatilidade, né, de risco, e a reserva de oportunidade, dando sequência nas aulas aí de renda fixa, tá bom, pessoal? Então nesse vídeo eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!